Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem! No vídeo de hoje vou falar sobre várias curiosidades do filme Por um Punhado de Dólares, o filme que deu a Clint Eastwood seu primeiro papel principal de destaque e colocou o nome do diretor Sergio Leone e do compositor Ennio Morricone no mapa do cinema. De quebra, foi o filme que popularizou o subgênero faroeste spaghetti. Então prepare-se para conhecer alguns segredos e curiosidades que talvez você não saiba sobre Por um Punhado de Dólares. A trama do filme gira em torno de um pistoleiro sem nome que chega a uma cidade fronteiriça dividida entre duas famílias rivais. O pistoleiro percebe uma oportunidade de lucrar com a rivalidade e decide jogar as duas famílias uma contra a outra. Enquanto manipula os dois lados, ele enfrenta perigos, traições e luta pela sobrevivência, estabelecendo-se como um herói relutante em uma cidade caótica e violenta. Por um Punhado de Dólares é um filme de 1964, dirigido por Sergio Leone e estrelado por Clint Eastwood, Mariana Koch e Jean-Marie Volonté. Acredite ou não, o diretor Sergio Leone não tinha nenhuma pretensão em escalar Clint Eastwood como um homem sem nome. Na verdade, sua primeira escolha foi Henry Fonda para o papel, que acabou recusando por conta de sua lotada agenda. O diretor tentou o ator James Coburn, que pediu muito dinheiro para atuar no filme. A bola da vez seria Charles Bronson, que imediatamente recusou, alegando que o filme tinha um pior roteiro que ele já tinha lido. Leone foi até o ator Eric Fleming, astro da série Rawhide, conhecido no Brasil como Couro Cru, mas o ator também disse não. Fleming sugeriu ao diretor que conversasse com outro ator da série, o jovem Clint Eastwood, e o resto é história. Eastwood acabou aceitando o papel principal no filme, mais por falta de opções do que qualquer outra coisa, já que seu contrato com a série Rawhide o proibia de fazer filmes nos Estados Unidos durante o intervalo da série. No entanto, o contrato não mencionava produções na Europa, por isso, o jovem ator decidiu aproveitar ao máximo essa brecha, concordando com um pequeno salário e a certeza de que passaria umas belas férias no velho continente. Quando Eastwood chegou ao set de filmagens, ficou impressionado com o pouco que a equipe e os roteiristas italianos sabiam sobre o oeste americano que estavam filmando. Por exemplo, ele teve que explicar que os gorros, feitos com peles de animais, eram usados por moradores das fronteiras e caçadores na era de David Crockett, por volta de 1820, e não por pistoleiros e homens das cidades no oeste americano e no México, na década de 1870, como os roteiristas haviam escrito. Nas primeiras semanas de filmagem, Eastwood não se deu muito bem com Sergio Leone, principalmente por conta do roteiro cheio de diálogos, mas o ator conseguiu convencer o diretor a reduzir ao mínimo os diálogos do filme, principalmente as suas falas, o que acabou se tornando uma parte importante do apelo do personagem, melhorando bastante a qualidade do filme no geral. Esse foi um dos motivos que levaram Leone a respeitar muito a opinião do ator e se tornou muito mais colaborativo e amigável com Eastwood. Uma coisa que Leone se recusou a ceder foi que o homem sem nome tinha que ser um fumante inveterado. O problema era que Eastwood odiava cigarros, principalmente charutos. No entanto, ele concordou em fazer um meio termo com o diretor e usava charutos como adereços, desde que eles estivessem apagados na maior parte do tempo. Por isso, vemos o personagem sempre com um pequeno charuto na boca, mas ele apenas acende em alguns momentos do filme. O filme tinha um orçamento bem limitado, cerca de $200 mil. Como resultado, muitos membros da equipe trabalharam recebendo salários muito baixos. Isso incluía os atores que aceitaram participar do filme por um cachê mínimo. Eastwood recebeu um cachê de apenas $15 mil por seu papel. Essa foi uma quantidade relativamente baixa para um ator naquela época, especialmente considerando a importância do papel e o sucesso posterior do filme. O famoso traje usado por Eastwood, incluindo o poncho, tornou-se uma marca registrada do personagem, mas o traje não foi criado especificamente para o filme. Na verdade, o poncho foi comprado em um mercado por um membro da equipe da produção e acabou sendo usado por Eastwood, que o achou adequado para o personagem. O visual do Homem Sem Nome se tornou tão marcante que mais tarde se tornou um ícone da cultura pop mundial. O ator, sempre que tem a oportunidade, adora revisitar de alguma forma seus clássicos, e o personagem de Por um Punhado de Dólares, claro, não poderia ficar de fora.
O filme foi um sucesso no Japão, onde foi lançado em 1965. Essa popularidade inspirou uma demanda crescente por filmes desse gênero no país, levando muitos diretores japoneses a produzirem seus próprios faroestes, influenciados pelas obras de Sergio Leone. Esses filmes japoneses do gênero adotaram elementos estilísticos e narrativos dos faroestes spaghetti, como a fotografia expressiva, os personagens anti-heróis e a abordagem estilizada nas cenas de ação. Portanto, Por um Punhado de Dólares não foi apenas um sucesso internacional, mas também influenciou profundamente a cultura cinematográfica japonesa ao desencadear uma febre pelos faroestes italianos no país. Leone e o compositor Morricone, curiosamente, se conheceram ainda na infância. Com apenas 2 meses de diferença na idade, os dois chegaram a estudar juntos quando cresciam na Roma dos anos 30. Os dois perderam contato e só foram se reencontrar quando Morricone despontava como compositor, ao lado do diretor Luciano Salsi. Leone marcou um encontro com Morricone e os dois se reconheceram imediatamente. Juntos, diretor e compositor trabalharam para criar a trilha sonora que marcaria o mundo dos faroestes e influenciaria outros tantos compositores do cinema. A trilha sonora de Morricone contribuiu significativamente para a estética única do filme, aumentando a tensão, a emoção e o estilo visual. As composições tornaram tão associadas aos faroestes de Leone que se tornaram uma parte essencial da identidade do gênero. As trilhas de Morricone incorporam elementos distintos, como o uso de assobios, guitarras, coros e sons ambientes, criando uma atmosfera única e inconfundível. A combinação da trilha sonora com a direção de Leone e a atuação de Clint Eastwood contribuiu para o imenso sucesso e impacto cultural do filme. Devido às nacionalidades diferentes do elenco, o filme foi rodado em vários idiomas e, posteriormente, dublado. Eastwood dublou sua própria voz em 1967, 3 anos após o lançamento do filme, quando estreou nos Estados Unidos. Como era uma coprodução entre 3 países, a questão do idioma foi um verdadeiro desafio. Basicamente, Eastwood se comunicava apenas com Leone e o resto da equipe italiana. Está gostando do vídeo? Então já deixa seu comentário, dá um peteleco no botão do like e compartilha esse vídeo nas redes sociais. Assim você incentiva o algoritmo do YouTube e dá aquela força para o canal crescer. Desde já, meu muito obrigado! Um fato interessante é que o filme, originalmente, não tinha uma versão de abertura, apenas começava diretamente com a cena do homem misterioso chegando à cidade. Para o lançamento na TV dos Estados Unidos, em 1975, uma cena de abertura foi adicionada ao material original. Essa cena mostrava como o Homem Sem Nome recebeu a ordem de eliminar as gangues da cidade em troca de um indulto pelos seus crimes. Leone usou um dublê para o personagem de Eastwood e a cena foi dirigida por um dos produtores. Você pode assistir essa cena de abertura em edições especiais em DVD e também no YouTube. Por um Punhado de Dólares foi o primeiro filme de uma trilogia conhecida como a Trilogia dos Dólares, que também inclui Por uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito. Esses filmes não são sequências diretas, mas compartilham personagens e elementos em comum, como o tema do Homem Sem Nome, interpretado por Eastwood, a direção de Leone e a trilha sonora de Ennio Morricone. O filme inicialmente recebeu o título The Magnificent Stranger, ou Magnífico Estranho, e só foi alterado para um punhado de dólares 3 dias antes do filme estrear nos cinemas. Podemos ver o nome original do filme ainda nas claquetes usadas durante as filmagens. Ninguém se preocupou em informar a Eastwood sobre essa mudança e, como resultado, o ator permaneceu praticamente sem saber sobre o relativo sucesso do filme, até que um agente mostrou para ele um artigo de uma revista com críticas positivas sobre a produção. O filme foi rodado em Almeria, uma região no sul da Espanha, conhecida por suas paisagens desérticas e semelhanças com o Velho Oeste americano. Leone escolheu esse local por sua autenticidade e baixos custos de produção. A cidade fictícia do filme, São Miguel, foi construída especificamente para as filmagens e posteriormente se tornou uma atração turística do local. Por um Punhado de Dólares recebeu algumas críticas por sua violência gráfica. O filme foi classificado como apenas para adultos na Itália e enfrentou cortes e restrições em seu lançamento em outros países. Apesar disso, sua influência no gênero faroeste e no cinema em geral é inegável, sendo considerado um marco na história do cinema. O roteiro de Por um Punhado de Dólares foi inspirado no filme japonês Yojimbo, de 1961, dirigido por Akira Kurosawa. Leone adaptou a história para o cenário do Velho Oeste e adicionou sua própria visão estilizada do tema. Apesar disso, os produtores italianos não pagaram pelos direitos autorais, o que resultou em uma ação judicial movida pelos roteiristas japoneses, incluindo o próprio Kurosawa. Eles ganharam o processo e receberam 15% dos lucros, além dos direitos de distribuição no Japão, Coreia do Sul e Taiwan.
Há um relato no livro Era uma Vez no Oeste Italiano, escrito por Howard Hughes, que menciona o fato de o diretor Leone ter avistado uma árvore nas proximidades do local de filmagem, que ele achou perfeita para ser usada no início do filme. Segundo o escritor, a árvore foi escavada e realocada no cenário, para a criação da marcante cena da árvore com a corda de enforcamento pendurada, vista em alguns momentos importantes do filme. Na trilogia dos dólares, os personagens de Eastwood são conhecidos por O Homem Sem Nome, mas, na realidade, em todos os filmes, seus personagens têm nomes ou apelidos específicos. Em Por um Punhado de Dólares, o personagem é chamado de Joe. Em Por uns Dólares a Mais, de Monco. E em Três Homens em Conflito, ele é chamado de Blondie. Por um Punhado de Dólares foi um dos primeiros faroestes italianos a serem lançados internacionalmente e ajudou a popularizar o subgênero conhecido como faroeste spaghetti. Esses filmes se destacavam por sua abordagem única, misturando elementos do faroeste tradicional americano com uma estética europeia e uma narrativa mais sombria e realista. Esse subgênero de filmes também apresentava personagens mais complexos e ambíguos, além de cenas de ação intensas e violentas, e uma fotografia mais estilizada. Os famosos olhos semicerrados de Eastwood, que vemos na trilogia dos dólares, é tão marcante que muitos acreditam que foi uma escolha consciente do ator para o seu papel, mas a realidade é um pouquinho diferente. Na verdade, os olhos semicerrados são resultado do sol intenso da Espanha e das potentes lâmpadas usadas no set de filmagem. Essas luzes intensas faziam com que o ator ficasse com os olhos quase fechados em várias cenas da trilogia, numa reação natural do seu olhar à forte luminosidade. E aí, curtiu essas curiosidades do filme Por um Punhado de Dólares? Deixa aqui embaixo seu comentário que esse retorno é muito importante para o canal. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Estou deixando aqui do lado outros vídeos que eu tenho certeza de que você vai gostar. Então aquele abraço e tchau, tchau!